colocar isso vamos tentar esclarecer essa dúvida aqui. Todavia, é preciso que os senhores entendam que a matéria complexa, como é sucessões, é matéria para o 8º semestre do curso. Então, agora nós não estamos tratando de sucessão, como é que a herança se dá, essa situação toda. Estamos tratando só da questão, não é, da relação jurídica obrigacional quando um dos credores, né, solidários vem a falecer. Então, vamos focar só na solução deste problema, deixando todas as indagações a respeito de sucessões, o problema de herança, que é matéria, como eu falei, do 8º semestre do curso dos senhores. Pois bem, vamos voltar aqui à situação. Como é que a relação jurídica, né? Então, está todo mundo me acompanhando, né? Como é que a relação jurídica se estabelece? O A, eu já expliquei isso antes. O A e o B, os dois juntos, emprestaram a C uma importância em dinheiro. Estabeleceram, portanto, A, B e C do outro lado, estabeleceram uma relação jurídica obrigacional. Simples assim, né? Qual é a característica da relação jurídica obrigacional que eles estabeleceram? Aí, sim, em primeiro lugar, ficou ajustado, ficou tratado que o devedor C pagaria, devolveria a A e a B, tá certo? O valor que lhe foi emprestado numa certa data, num ato só, integralmente. Vamos imaginar que eles emprestaram, digamos aí, 50 mil reais. Então, quanto é que, independente de ter juros, não vou entrar nesse mérito. Um negócio é o seguinte, quanto é que o devedor deveria devolver a A e a B? 50 mil reais numa certa data. É tudo hipotético aqui, então não vamos estabelecer esse critério de datas. Sem problema nenhum. Estabeleceu-se ainda mais. Na relação jurídica obrigacional, ficou claro, ficou estabelecido, ficou ajustado, que o devedor C poderia pagar integralmente o valor devido a qualquer um dos credores. Então, os credores A e B são credores solidários de uma obrigação, tá certo? Que é para ser cumprida num ato só. Então, a obrigação é indivisível e, ao mesmo tempo, ela é solidária, porque os credores estabeleceram esse critério entre si, não é? No entanto, ser solidário numa relação jurídica obrigacional não salva ninguém da morte. Então, o que aconteceu? O A morreu. Antes mesmo que a obrigação resultasse paga, cumprida, adimplida pelo devedor, o A morre e deixa 2 filhos. Então, os 2 filhos em conjunto herdarão ficarão somente com a parte que caberia ao pai se vivo estivesse. Então, o que o pai tinha? Metade do crédito. Quanto que ele tinha? 25 mil. Quanto é que os herdeiros terão? 25 mil no total. E cabe a cada um deles o quê? 12.500. 12.500 para um, 12.500 para o outro. Simples assim, não? E aí, o que acontece? Vamos imaginar que o credor B, mesmo o devedor C não pagando a dívida, o B dá de ombros. Eu vou deixar isso para lá, vou cobrar mais tarde. Mas os herdeiros querem cobrar. O herdeiro A', que é herdeiro de A, e o B', que é herdeiro de B, de A, melhor dizendo, A' e B', eles dizem, nós queremos cobrar, digamos, eu preciso de dinheiro, quero cobrar. Agora a B vai ficar aí, ter que ficar atrelada à vontade de B, nós não podemos cobrar a nossa dívida? Né? Aí o outro diz, claro que podemos, quanto nós podemos cobrar? Né? Olha, a lei civil está dizendo que nós podemos cobrar por inteiro. O fato deles cobrarem por inteiro não quer dizer que eles sejam donos do valor por inteiro. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
O fato, se eles cobrarem por inteiro, receberem por inteiro, eles ficarão devedores de B do que da parte que cabe ao B. Simples assim. Não é? Então, a morte não acresce nem diminui nada, não muda nada. O que é que A teria? Metade da dívida. Se ele recebesse por inteiro, ele teria que dar uma parte para B? Sim. Então, os herdeiros de A fazem o quê? Em razão da obrigação ser indivisível, eles, ou qualquer um deles, o A' ou o B', cobra a dívida por inteiro. E ao cobrar por inteiro, ele fica, evidentemente, responsável em repassar ao B aquilo que cabe ao B, mesmo que o B não tenha manifestado intenção em cobrar. É esta a situação. O que nos interessa nesse momento? Saber que, quando um dos credores solidários morre, aquilo que ele tinha direito em vida, que ele receberia em vida, passa aos seus herdeiros. E como é que os herdeiros podem, não é, agir numa situação conforme descrito no artigo 270, exatamente da maneira como eu estou declinando aos senhores, da forma como eu estou, tentando passar aos senhores. Ok? Perfeito? Tá claro agora, Terezinha? Então, a morte, há na verdade, um equívoco, achando que a morte pode trazer benefício, não é? Às vezes ela traz benefício, às vezes traz um malefício danado. Então, a morte, ele não altera aquilo que um morto deixou. A morte não transforma absolutamente numa coisa boa. Pode, do mesmo jeito que ficou, é o que se transmite. Ou seja, isso tudo grosso modo. No momento oportuno, os senhores estudarão isso de maneira, digamos, particularizada. Agora é só para entender este mecanismo. Então, quando o A morre, ele deixa exatamente aquele que ele tinha direito, se vivo continuasse, se vivo estivesse. Se A continuasse vivo, quem poderia cobrar a dívida? Só o A e o B. Por quê? Porque os herdeiros não existiriam, não existe herdeiro de pessoa viva. A partir do momento que A morre, aí para o lugar de A, ascendem, né? É como se eles fossem, A' e B' fosse para o lugar de A. A' mais B' é igual o direito que tinha o A. Se o A tinha metade, A' e B' têm a metade. Os dois juntos têm a metade. Um deles tem um quarto. Os dois juntos têm a metade, exatamente o que o credor A tinha. B, o direito de B não sofre interferência, não acresce nem diminui. O que B tem, o que tinha, ele continua tendo, o que ele tinha em conjunto com A vivo, ele continua tendo em conjunto com os herdeiros de A. A morreu, os herdeiros ascendem à mesma posição juntamente com o B. Claro agora? Uma outra questão, né? Fica aqui, a sugestão não é, digamos, não é chamada de atenção no sentido pejorativo, né? É no sentido de colaborar. Quem, por alguma razão, tá certo, encontra dificuldade, precisa se esmerar aí no que diz respeito às informações. Então, tem gente que às vezes faz uma faculdade de uma outra matéria, depois aproveita os créditos para direito e a base, né, ficou para trás, porque a base está no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro e assim sucessivamente, não é? É uma construção, entendeu, lógica. Então, quem tem dificuldade ou aproveitou o crédito e mudou de uma área para outra, precisa de alguma forma se esmerar, precisa se esforçar no sentido de buscar a base, porque senão, digamos, vai ficar comprometida essa sequência lógica, não é? E vai chegar num ponto que a pessoa diz, nossa, é incrível, mas eu não tô alcançando, porque a base
né? Quer dizer, as informações básicas estão alheias aí, né? Então, é preciso se esmerar, é preciso, então, de alguma forma, se reequilibrar, tá certo ou não? Isto para evitar, evidentemente, prejuízos maiores mais adiante. Então, muito embora a ciência para poucos, como alguns colocam, não tem nada de extraordinário nisso, mas é preciso que nós tomemos aí algumas precauções, digamos assim, no que diz respeito ao desenvolvimento, porque, evidentemente, tudo que eu estou falando agora tem como base tudo que se estudou no terceiro semestre, tudo que se estudou no segundo semestre, no primeiro semestre, tudo isso somado representa, evidentemente, o que eu estou dizendo agora, transformando aquilo que os senhores tinham de informação dos semestres anteriores com uma nova roupagem. Isto vai acontecer no semestre subsequente, vai acontecer no outro, e assim sucessivamente até os senhores completarem o curso, ok? Então, vamos lá. Seguindo em frente, então, o artigo 270 trata do assunto, portanto, como os senhores podem testemunhar, né, dos efeitos produzidos pela morte de um dos credores quando existe a solidariedade. Então, não precisa, como eu já falei, não há necessidade de ficarmos discutindo efetivamente se extingue, se não extingue, se permanece, se não permanece. Basta seguir, né? Basta obedecer o que está previsto no artigo 270, e mesmo que nós não concluamos, mesmo que nós não cheguemos à conclusão de que a solidariedade se extingue ou deixa de extinguir, é só seguir a ritualística, porque o resultado estará correto, ou chegaremos a bom termo com tudo isso, ok? Muito bem, artigo 271, convertendo-se a prestação em perdas e danos, nós já vimos isso anteriormente, ou seja, antes do intervalo, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Então, isso aqui já não é mais uma questão de morte, agora é uma questão, né, de conversão, não é, do objeto da obrigação que tinha, por exemplo, uma determinada coisa, fosse ela qual fosse, digamos um imóvel, um móvel ou qualquer coisa nesse sentido, que em razão do descumprimento ou da impossibilidade da obrigação ser cumprida como ela foi tratada, como ela foi ajustada, não é? Então ela se transforma em, digamos, em perdas e danos, em moeda, em pecúnia, se transforma em dinheiro, por exemplo. E neste caso, então, diz claramente a lei civil: os credores que tinham a expectativa de receber um objeto X, e isso se tornou inviável, isso se tornou impossível, em razão desta impossibilidade, né? A obrigação se transformou em perdas e danos, né? E agora em dinheiro, agora em moeda, convolou-se em moeda, eles continuam sendo credores solidários agora em relação ao valor, em relação ao dinheiro. É só isso que quer informar o artigo 271. Então, a obrigação que antes tinha um objeto resultou descumprida, se transformou em moeda, então é evidente que a solidariedade permanece, o objeto devido agora é dinheiro, não é mais a coisa devida originariamente. Aí, de repente, vem alguém aí e está pensando o seguinte: bom, e se o objeto for dinheiro? Ora, se o objeto for dinheiro, ele não vai se transformar em dinheiro, ele já era dinheiro, então, já era originariamente dinheiro. Então, não muda nada, não altera nada, não há aplicação efetiva do artigo 271. Muito bem. Depois, no artigo 272, não é? Nós temos aí o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes cabe, ou que lhes caiba, melhor dizendo.
É claro, evidente, né? Se eu falei para os senhores aqui no primeiro período da aula que na solidariedade existe uma representação entre as pessoas que integram o polo positivo da relação jurídica obrigacional, fica evidente, fica fácil de alcançar que aquele que receber a obrigação por inteiro, aquele que representar os outros no recebimento, ficará obrigado, né, a repassar a eles a parte que cabia a eles, ou que cabe a eles efetivamente, não é? Tudo em razão do quê? Da representação. Por quê? Porque ele se arvorou em representante dos demais interessados. A parte que é dele, ele obviamente responde por ela. A parte que lhe cabia, ele pode, inclusive, até dispor dela, dizer, não quero receber, vou perdoar. Tá certo ou não? Mas o fato dele perdoar aquilo que cabe a ele, ou seja, uma parte dele, e se ele receber a parte que cabe aos outros, ele fica obrigado a repassar. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um negócio prático, né? Então, você tem uma relação jurídica obrigacional, na condição de credores você tem A, B e C. Na condição de devedor você tem o D, ok? Então, credores A, B e C. Devedor D. Objeto devido. Vamos imaginar que seja aí uma dívida. Então, vamos pegar uma dívida de valor exato, R$30.000. Então, o D deve a A, B e C R$30.000. Esta é a relação jurídica obrigacional. Vamos imaginar que os credores A, B e C sejam solidários. Ok? Então, A, B e C são solidários. Isso quer dizer que A pode exigir e receber a dívida por inteiro, sozinho, individualmente. B pode exigir, né, receber a dívida por inteiro, e o mesmo poderá fazer. Não se descarta e nem pode se descartar a possibilidade de A mais B mais C exigirem e receberem em conjunto aquilo que é devido a eles, sem problema nenhum. Mas o que acontece? Vamos imaginar, só por hipótese, que o devedor não pagou a dívida, por exemplo. Na data certa, o devedor não paga. É uma situação. A partir do momento que o devedor não paga, surge para os credores o direito de cobrar o devedor. Concorda, não? Todas as vezes que o devedor não paga na época oportuna, surge para os credores o direito de cobrá-lo. Aí o A diz ao B, o devedor D não pagou a dívida na época, então, vamos cobrá-lo? E B diz assim, vamos fazer o seguinte, ele tem está numa situação não muito confortável, tem lá a mulher, os filhos pequenos para criar, vamos dar uma colher de chá para ele, vamos aguardar, digamos, mais uns 10 dias, 15 dias, um mês, né? Ao que consultado C diz, não, eu apoio o B. Eu concordo com o B, vamos dar uma chance para o devedor D. E o A diz assim, você quer saber de uma coisa? Eu não vou dar chance nenhuma para o D. Eu quero receber o que é meu e é já. Não vou dar chance nenhuma para o D, não. O D é meio folgado e tal, cada um tem uma ideia. Aí, vamos imaginar que alguém tenha a ideia não correta, dizer, não, mas nesse caso o A tem que aguardar o B e o C. Ele não pode ir lá cobrar a dívida inteira do D, não pode exercitar o seu direito de credor, né? Ou então ele só pode cobrar a parte que lhe cabe. Não. Eles são solidários. E a lei diz que cada credor solidário poderá demandar, exigir e receber a dívida por inteiro. Então, o A chegará no D e diz, D, eu vim aqui receber a dívida. E como eu sou representante, né, também de B e de C, eu quero os R$30.000 por inteiro. Certo ou não?
e D diz, não vou pagar porque eu devo a você apenas e tão somente 1/3. Se você quiser os seus 10 mil, eu te dou, mas o de C e de B eu não vou te dar, não. E nesta, o A ingressa com uma ação de cobrança contra B, aliás, contra o D, que é o devedor efetivamente. E daí para diante, conforme nós já estudamos, o D não poderá mais pagar aos demais, nem a B e nem a C. Ele tem que pagar diretamente a A. O quê? O valor inteiro. Qual é o valor inteiro? 30 mil reais. E A recebendo 30 mil reais, o que acontece efetivamente? Ele fica com a parte que lhe cabe, que é 10, se obriga a repassar os outros 10 a B e se obriga a repassar os outros 10 a C. Não é que ele vai ficar com 30 mil reais, que agora é tudo dele, não é nada disso. Ele simplesmente vai exercitar um direito que é conjunto com outros, vai exercitar o direito por inteiro, vai deduzir aquilo que é seu e vai se obrigar a repassar aos demais aquilo que cabe a eles. Se porventura, se por um acaso, né, nós mudarmos o exemplo para atender o que está previsto nesse artigo 272, vamos imaginar, só por hipótese, conforme descrição prevista no artigo 272, o devedor A, ao invés de querer receber, ele teve uma outra ideia, né? Tá certo? Ele resolveu perdoar. Ele ficou condoído com a situação do devedor D, foi lá para o devedor D e disse, olha, você, a mim, você não deve mais nada. A sua dívida está perdoada. Tá certo ou não? A sua dívida está perdoada, né? Se ele perdoar só a parte que lhe cabe, e ele poderá fazê-lo, os demais continuam sendo credores solidários, então B e C continuam sendo credores solidários, diminuindo a parte que foi perdoada. Portanto, eles eram credores de 30, A perdoou 10, B e C agora só têm o direito de exigir e receber, quer em conjunto ou separadamente, do devedor D, 20 mil reais. Esta é a descrição prevista no artigo 272. Então diz, o credor que tiver remitido é perdoado a dívida, ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Vamos imaginar uma outra hipótese para se encaixar definitivamente no 272. Agora, exatamente o que está escrito aí. Vamos imaginar que o credor A, que é solidário a B e a C, resolveu perdoar a dívida inteira do devedor D. Não, vou perdoar a dívida, eu represento os demais e perdoo a dívida. O que acontece? Ele é obrigado a pagar a B e a C a parte que cabe a eles, que é o que está escrito no 272. Ele perdoa a dívida por inteiro. Se ele perdoar só a parte dele, o restante da dívida fica com B e C. Tá certo? Se porventura, se por um acaso, ele resolver cometer um desatino e perdoar a dívida inteira, os outros não perdoaram. Se os outros não perdoaram, ele é obrigado a pagar aos demais aquilo que ele perdoou em relação ao devedor. Tá claro isso? Essa é a disposição do artigo 272, né? Agora nós vamos ingressar aqui em algo um pouquinho mais complexo. Os senhores já estão aí no 4º semestre, já estudaram no 3º semestre noções básicas de processo civil, não é? Então agora vamos fazer um esforço para lembrar os princípios, não é, do processo civil. Pois bem, o processo é uma relação jurídica e uma relação jurídica processual,
né, tendo de um lado aquele que promove a ação, chamado autor, e aquele contra quem se promove a ação, que é o chamado réu. Então, em toda a relação jurídica processual, né, você tem um autor e você tem um réu. O autor é quem promove a ação, o réu é contra quem se promove a ação, né? Muito bem. Não é uma determinação, porque o direito processual civil, ele é formado por normas, né, normas processuais, disposições processuais, que representam uma faculdade, né? Se lança a mão delas ou não. Se pretender exercer-se um direito, há de fazê-lo de conformidade com o processo civil. De outra forma não existe. Outra maneira de perseguir a violação do direito não existe, não é? Só através das normas constantes do direito processual civil, ok? Então, muito bem. Então, alguém resolveu perseguir aquilo que é seu por direito. Vamos imaginar que alguém seja credor de uma pessoa, tem uma importância, o devedor não pagou, ele resolveu cobrar. Ele poderá fazê-lo? Sim, de conformidade com o processo civil, né? E as normas processuais são facultativas, ou seja, você não é obrigado a cobrar ninguém, só cobra se quiser. Agora, se resolver fazê-lo, há de fazer cumprindo as normas que estão previstas no Código de Processo Civil. Não existe outra maneira. Ótimo. E todas as vezes que contra alguém se promove uma ação, tem este alguém contra quem se promoveu a ação o direito de, em querendo, portanto, também é uma faculdade, promover defesa, realizar a defesa, né? Se defender, né? Isso se chama o devido processo legal, né? E também uma outra garantia individual, prevista no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Que, na verdade, ninguém poderá ser condenado sem antes ser oportunizada a ele, não é sem a defesa, é sem se conceder a oportunidade para que ele, num determinado espaço de tempo, em querendo, em achando por bem, né, faça a sua defesa. Se ele não fizer, será aplicado a ele uma pena, a chamada pena da revelia. Tudo que contra ele foi, não é, alegado faticamente, portanto, fatos, né, motivos, será tido e havido como verdadeiro. Esse é o princípio da revelia, né? Transformar em verdade tudo aquilo que foi afirmado contra alguém que se tornou revel, recebeu a comunicação, recebeu a citação, né? Tomou ciência dos termos da ação que foi proposta contra ele, mas não realizou defesa, não fez a defesa. Tudo bem? Então, ele é revel. E, obviamente, se aplica contra ele essa penalidade. Mas vamos partir da premissa que ele resolveu fazer a sua defesa. Ele foi lá e disse, não, aquilo que estão falando não é verdade, é assim, assado, enfim, tudo mais. A isto se dá um nome, né, defesa, e se dá um nome técnico de excepcionar o direito do autor, ou seja, aquilo que o autor afirmou contra o réu, quando o réu promove a defesa, ele o faz através de uma exceção, ele faz através de uma defesa. Eu não vou perguntar aos senhores, né, questões ou matérias de direito processual civil, ok? Estou só tentando esclarecer o que o legislador civil do direito material colocou aqui no artigo 273. Eu vou chegar já na questão das exceções pessoais, né? Então, a defesa é por meio de exceção.
As exceções podem ser fáticas, né? Podem ser jurídicas e podem ter caráter, podem ser jurídicas e podem ser fáticas, tudo ao mesmo tempo, e ter caráter pessoal, caráter personalíssimo. Ou seja, quem, na verdade, o direito que alguém está usando ali, não é, diz respeito a ele exclusivamente, diz respeito a ele, não é, individualmente falando. Ora, se nós estamos tratando de um assunto em que existe pluralidade de sujeitos, e se ao mesmo tempo nós estamos falando que ao aparelhar a defesa, ao fazer a defesa, alguém usa, né, usa motivos, fundamentos, né, ou exceções que são só dele, isso não se estende aos demais, né? Então, isto não, os demais não aproveitam, porque o resultado proveitoso é exclusivamente daquele que alegou, porque esta situação é personalíssima, é só dele, né? Os demais não têm esse benefício é só dele. Então, se esse benefício é só dele, ele não se estende aos demais. Esta é a ressalva que faz o artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Então, vamos dar um exemplo para materializar isso. Vamos imaginar, só por hipótese, não é, que o A, né, e B e C, pegando o mesmo exemplo que já demos aqui algumas vezes, então vamos repeti-lo. A, B e C são credores de D da importância de R$30.000. Então, veja, tem o A, que é uma pessoa, B, outra pessoa, C, outra pessoa, D, outra pessoa. A, B e C são credores, têm o direito de receber. D tem a obrigação de pagar. Qual é o montante? R$30.000. No nosso exemplo, é só para a gente entender o mecanismo. Tá bom. Ao mesmo tempo que D é devedor de A, B e C do montante de 30, ele é credor. Ele é credor por outra razão, por circunstâncias outras, de A, da importância de R$10.000. Se você for analisar friamente, racionalmente, quanto D deve a A? Zero. Porque da mesma forma que ele deve a 10.000, tá certo ou não? A deve a ele 10.000. 10 positivo com 10 negativo é igual a nada, zero. Então, D não é efetivamente devedor de A, porque ele tem um crédito para acertar com A, ele tem um crédito para compensar com A. Mas ele não tem crédito para compensar com B e nem com C. Portanto, se amanhã ou depois, né? Amanhã ou depois, o A fingisse de morto, por exemplo, e não cobrando a obrigação, e quem vier cobrar a obrigação for B, quanto é que A tem de pagar a B? R$30.000. Mas como assim? Eu não entendi, né? Se for A ali cobrar, ele pode dizer, seu A, você está me cobrando aí, mas eu te devo, você, na verdade, eu te devo uma parte da dívida, você está cobrando ela por inteiro, vamos descontar a parte que você me deve no que você está me cobrando. Então, você está me cobrando 30, eu tenho 10 com você aí, porque você me deve 10, vamos compensar, e eu pago 20, e sem problema, está tudo certo. Nesse caso, ele pode usar essa exceção pessoal.
porque quem está cobrando ele é A. Agora, se porventura for B a cobrar, ele não pode usar essa exceção pessoal. Por quê? O devedor está aqui. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. O crédito que ele tem é oponível a A, mas não é oponível a B, não é oponível a C. Tá certo ou não? E a dívida que ele tem é para com A, B e C. Em relação a ele não precisa pagar, porque ele tem 10 com A e A, né? Tem 10 com ele, ou seja, faz parte de uma obrigação que ele tem 10, então 10 com 10, 10 positivo, 10 negativo, 0. Mas os demais ele continua devendo. Se A for quem lhe cobrar, ele opõe a exceção que é pessoal. Se B lhe cobrar, ele não tem exceção, ele não pode opor exceção pessoal. Se for o C a cobrar, ele então não pode opor exceção pessoal. O que os senhores tiram de conclusão, né? Por isso que os advogados não vão para o céu, né? Porque numa situação como essa, se você conhece esse mecanismo, não, eu não vou entrar numa roubada dessa, né? Ou você é credor lá do fulano, né, nesse conjunto aqui, mas você também é devedor dele, então vamos fazer o seguinte, deixa que o C cobre, então, e aí você depois, né, deixe que ele cobre você, então, numa ação contrária, porque não dá para fazer, não dá para alegar esse crédito aqui, porque é uma exceção pessoal. Então, é por essas e outras razões que o exercício do direito, né, ele passa pelo conhecimento do direito em si. Quem conhece melhor o direito, obviamente, tem mais chance de ter sucesso na discussão judicial. Numa situação como essa que eu estou descrevendo aqui, se for, por exemplo, o credor solidário se é cobrar a dívida, o devedor há de pagar os 30 mil reais. E assim, como é que ele faz para receber o que ele tem de crédito em relação a ele? Que promova uma ação contra o A. Ele que promova uma ação contra o A, então, e aí, então, ele vai poder, evidentemente, também receber aquilo que é seu por direito. Então, essa é a situação prevista no artigo 273, e vamos encontrar exceções pessoais, com características pessoais, ao longo de uma série de situações do direito civil. Muito bem. Uma outra questão, agora, para encerrar o 274, julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. O julgamento favorável aproveita-lhes, a menos que se funde em exceção pessoal ao credor que obteve. Ou seja, em outras palavras, traduzindo em miúdos, né, aquilo que favorece a uma pessoa e tem caráter pessoal, só favorece a ela. Não pode favorecer aos demais, porque tem caráter personalíssimo, diz respeito exclusivamente a ela. Então, aqui, né, se houver um julgamento contrário a um dos credores solidários, né, digamos, uma imposição de uma penalidade ou qualquer coisa nesse sentido, não se estende aos demais, muito embora eles sejam solidários. Agora, se o julgamento for favorável, ou se a decisão for favorável, né, a um dos credores, isso se estende aos outros, só não se estenderá se o fundamento para esse benefício estiver ligado intimamente a uma situação personalíssima, uma situação que só diga respeito a um dos devedores solidários, né, e que foi, então, concedido a ele, concedido exclusivamente a ele, não se estende aos demais, não se estende àqueles que tiveram, né, não tem essa vantagem, portanto. Da mesma forma que prejudicar não prejudica, também beneficiar com característica personalíssima também não ocorrerá, né? Esse equilíbrio, esta figuração balanceada do direito, né, que é a chamada lógica formal da ciência direito, né, se num caso, né, não beneficia, também
na circunstância contrária, não pode prejudicar, né? Então, não existe dois pesos e duas medidas, como normalmente o leigo fala. Na verdade, existe uma lógica e há de seguir essa lógica, né? Então, já mencionamos aqui que essa situação faz parte das exceções, faz parte da defesa. É claro, diriam os senhores, em todas as discussões judiciais existem questões pessoais a serem discutidas ou benefícios pessoais a serem discutidos, e a resposta é não, né? Ou seja, a exceção pessoal como o próprio nome diz, é exceção, portanto, é excepcional. Nem sempre nas discussões judiciais existe a contemplação de situações que são personalíssimas, que são pessoais. Pois bem, então, estas são as regras, ou esse é o regramento, ou estas são as normas pelas quais, né, nós nos pautamos, nós observamos, nós obrigatoriamente deveremos observar ao tratarmos, né, da relação jurídica obrigacional solidária, né, quando nesta relação jurídica obrigacional existe no polo positivo da relação, ou seja, na condição de credores, duas ou mais pessoas, sejam elas físicas, sejam elas jurídicas, seja um misto de todas elas, física e jurídica, e assim sucessivamente, né? Desde que exista duas ou mais pessoas na condição de credoras, né, eu vou direto aqui na lei civil, estabeleço, né, a relação, quer dizer, digamos, olho para a relação e digo, esta relação é uma relação jurídica obrigacional e, digamos, solidária, e neste caso especificamente, solidária ativa. Então, onde estão as indicações de como devo proceder neste caso? O artigo 267 até o artigo 274 da Lei Civil, né? Diz assim, eu li todos os artigos aqui, não cheguei à conclusão, não consegui esclarecer. Então, eu vou, né, na doutrina, onde não vamos fazer o caminho inverso, porque o caminho inverso produz um resultado não muito satisfatório. Eu não consegui entender o alcance disto. Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar, então, a doutrina, né, digamos, como o aluno sempre diz, vou pegar o livro de civil e é preciso pegar o livro certo, né? Então, vou pegar o livro certo, né? Então, por exemplo, o volume certo. Nós estamos falando do quê? Parte geral das obrigações, teoria geral das obrigações, parte geral, alguns autores escrevem. Então, eu vou lá na parte geral, vou procurar na parte geral, onde está as disposições, né, que conferem com esse artigo, ou seja, que trata da solidariedade ativa, e vou, evidentemente, ler tudo aquilo que o autor, né, procura nos passar de lições, e vou, evidentemente, ao final, ao cabo de tudo isso, então, ter aí entendido, né, aquilo que o alcance da interpretação dos artigos constantes da Lei Civil. Então, eu vou insistir com os senhores, com a devida vênia, evidentemente, né, o estudo, né, do direito civil deve partir pela lei. Aí o aluno, às vezes, me diz isto e eu, digamos, entendo, né, porque ainda que alguns alunos não observem esta realidade, nós estudamos direito, somos alunos como os senhores são alunos, né? Então, a gente costuma brincar e dizer, e é uma verdade, que nós só somos alunos há mais tempo do que os senhores. Ou seja, nós estudamos direito há mais tempo que os senhores, só isso. Então, ser professor é uma circunstância, né? Ninguém vai permanecer eternamente professor, é uma circunstância. Então, nós estamos aqui nesta situação porque chegamos antes dos senhores, nascemos antes, fomos para a faculdade de Direito antes dos senhores. Só isso, nada mais do que isso, não tem nada mais
que explique essa situação. Então, se os senhores encontram dificuldades, os senhores podem ter certeza absoluta que nós também as enfrentamos enquanto fomos estudantes, não é? Então, enquanto fomos estudantes, e vou dizer mais aos senhores, não é? Não se desesperem, encontramos, não é, dificuldades até hoje. As dificuldades em direito não nos abandonam, né? Isto não é para os senhores ficarem desanimados, é só para não começarem a se autocriticar. Eu não tenho, eu não faço, não tem nada disso. Nós, né, só para os senhores terem uma noção, eu estou nesta área, no exercício efetivo e ininterrupto, né, do direito, há 40 anos. 40 anos. Em novembro deste ano, eu completo 40 anos do efetivo exercício profissional. E os senhores acham que eu não tenho dúvidas? Se enganam. Continuo tendo dúvidas. 40 anos depois, já tendo experimentado várias questões, né, ao longo dessas 4 décadas, continuo tendo, né, em alguns casos, dificuldades homéricas, tendo de pegar a obra, de estudar. Então, e como é que a gente estuda? A gente parte do mínimo para o máximo, não ao contrário do máximo para o mínimo. Então, o que eu tenho na lei civil? O mínimo. Então, eu vou no mínimo, procuro me familiarizar com o mínimo, porque quando eu for lá na doutrina, que é o máximo, ou seja, que tem uma gama maior de informações, eu já terei uma noção, eu já terei me apresentado a matéria, ela já não é mais uma total desconhecida, nós já temos uma certa, ainda que pequena, intimidade, né? Então, quando você trata com alguém com o qual você tem um conhecimento, ainda que superficial, você se sente mais à vontade. Você tem, digamos, um espaço maior para observar, para prestar atenção, para ver os trejeitos, e até outras circunstâncias se fazem mais facilitadas em razão de você se sentir mais confortável, de se sentir mais seguro, porque você já conhece com quem você está, digamos, se interlocutando ali, né? Está conversando, portanto, trocando ideias, ok? Vamos em frente, então. Agora vamos à parte contrária, ou do lado contrário. Se falamos da solidariedade ativa, agora falemos da passiva, né? Só estamos trocando de lado. Por que, diriam os senhores? Porque, digamos, na ativa eu estava analisando, né, o direito dos credores que se apresentam na relação jurídica em quantidade superior a 2 e que estabelece entre si um elo de ligação, né, chamada relação jurídica obrigacional intrínseca, né, e que, obviamente, né, tem o seu direito regulamentado dessa forma, em razão da solidariedade. Agora, nós vamos migrar, né, nós vamos para o lado contrário e verificar, né, uma relação jurídica obrigacional na qual, na condição de devedores, eu tenho 2 ou mais pessoas e elas se declararam, né, e elas manifestaram vontade em serem encaradas, em serem observadas, como se fosse um ser só. O fato de elas serem 2, 3 ou mais pessoas, né, não, digamos, não pulveriza a relação jurídica obrigacional. A relação jurídica obrigacional continua sendo a mesma, né? E eu vou tratar esta relação jurídica obrigacional como se, na condição de devedor, eu tivesse uma pessoa só.
Por que, diriam os senhores? Porque eu, na verdade, observo a somatória. Elas, devedoras, eles, devedores, manifestaram a vontade de se apresentarem na relação jurídica como se fosse um devedor único, quando, na verdade, eles são 2, 3, 4 ou até mais. Não faz diferença. E eu preciso entender esse mecanismo. Por quê? Porque do devedor se exige o cumprimento da obrigação, do devedor se espera o cumprimento da obrigação. E é claro, se você tem, na qualidade de devedor, várias pessoas, nós podemos esperar o cumprimento da obrigação de qualquer uma delas, porque elas se manifestaram dessa forma, elas ajustaram a relação jurídica desta maneira. E foi para isto que foi criado, idealizado a solidariedade passiva, para que o credor possa exigir de um devedor, né, ou de qualquer um dos devedores, sendo eles solidários, a totalidade do seu crédito. E, obviamente, aquele devedor solidário que quitar a obrigação por inteiro fica com direito em exigir dos demais o quê? O quinhão, a parte, a fração que cabe a eles, evidente, não? Então, esta é a ideia. E tudo isto para facilitar o trato jurídico obrigacional, porque os senhores sabem, mais uma vez vou repetir, vou insistir nessa tese, né, de que as relações humanas são difíceis. Na paridade 1 para 1 já é difícil. E então, se eu tiver uma situação em que você tem uma pessoa discutindo com 3 ou 4, ou tratando de um assunto com 3 ou 4, a complexidade se multiplica, né, no mínimo por 4, não é? No mínimo, portanto, vai ficar bastante difícil de ser levado às últimas consequências. Pois bem, então, se nós vamos analisar a relação jurídica obrigacional, agora pelo polo passivo, pelo polo negativo, ou seja, na condição dos devedores, e isso está previsto, então, na seção 3 da solidariedade passiva, artigo 275. O credor tem direito a exigir e receber, e eu poderia até acrescentar mais um ato do credor. Então, o credor tem direito a exigir, receber e fornecer comprovação do recebimento de um, né, ou de alguns dos devedores, o valor devido total ou parcial, a critério dele. Então, o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Diriam os senhores, e se ele optar em receber parcialmente a dívida comum, ele pode? Sim. E o restante? O restante continua em aberto, não é? Todos os demais devedores são obrigados pela diferença, e ele, inclusive, ele pagou apenas e tão somente uma parte, então agora, né, ele, juntamente com os outros, deve o que faltar. Diriam o senhor, mas está escrito isso no artigo? Tá, e diz aí, ó, se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto, né? Então, nós temos aí, não é, uma bipartição da solidariedade, ou seja, um dos devedores, não é, pagou uma parte da dívida, né? O que sobrou? Sobrou o restante, e todos continuam obrigados, né? Então, todos os demais devedores continuam obrigados pela diferença, por aquilo que se deve, né? Por aquilo que representa, então, a diferença. Por quê? Porque não se extinguiu a relação jurídica obrigacional. O pagamento foi apenas parcial, portanto, extinguiu-se parcialmente, mas existe ainda o remanescente, existe ainda aquilo que falta para que a obrigação seja completamente ou totalmente quitada, né? Muito bem. E uma coisa que se discute muito, e os senhores devem guardar aí a informação, o fato do credor aceitar.
receber, né, de um dos devedores solidários, parte, apenas parte daquilo que lhe é devido, não quer dizer, não representa, não pode ser entendido como ele tenha renunciado, tenha aberto mão da solidariedade em relação àquele devedor que o pagou, ainda que parcialmente. Diria os senhores, e onde eu encontro isso? Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores, né? O que isso quer dizer? Recebeu pela metade, não há renúncia. Resolveu acionar um só dos devedores, também não importa em renúncia, ou seja, os demais devedores continuam sendo devedores solidários do mesmo jeito. Diz assim, que bom, né? Ele só acionou o devedor, digamos aí, tem um devedor D, ele só acionou o E, então é só o E que é devedor, nós estamos livres dessa confusão, nada. Então, livres coisa nenhuma. Livres ficarão quando a dívida resultar totalmente quitada. Enquanto a dívida não for quitada da maneira como ela é devida, ninguém está livre de ser, né, compelido, de ser obrigado a cumprir a sua parte no trato. O trato só deixará de produzir efeitos, só deixará de produzir direito quando ele se extinguir, quando ele chegar ao seu final. Entre aspas, quando a relação jurídica obrigacional, aspas, morrer, fecha aspas, né? Ou seja, se extinguir de conformidade com os modos de extinção das obrigações convencionais e não convencionais que nós teremos a oportunidade de estudar com os senhores ainda nesse semestre. Faz parte da teoria geral das obrigações, ok? Muito bem. Se nós, no artigo 273, nos ocupamos do efeito, né, ou digamos, das consequências da morte de um dos credores solidários, no artigo 276, né, nós temos, digamos, o inverso daquela situação. Agora nós vamos verificar o efeito, as consequências da morte de um dos devedores solidários quando isto efetivamente ocorrer, né? Então, se o credor, né, em sendo solidário a outros, né, ele pode, evidentemente, vir a morrer, não está livre desta mesma ocorrência, a esse mesmo fato jurídico, não é, que é a morte, também está sujeito aos devedores. Todos nós, é verdade, devedores ou credores, ou nem credores e nem devedores, estão sujeitos a esta ocorrência natural, que é a extinção da nossa existência neste contexto que nós nos encontramos neste momento, né? Como se diz, né? A única coisa certa na vida é a morte, e a si mesma é incerta a conta data, né? Felizmente, não é verdade? Então, repetindo, né? A única coisa certa na vida é a morte, e assim mesmo ainda continua sendo incerta com relação à data da sua ocorrência, não é? Então, isto é, com certeza, um fato, não é? Uma situação indiscutível, né? Muito bem. O artigo 276, eu vou lê-lo primeiro, depois vamos nos ocupar das particularidades dele. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, né? Nenhum destes quem? Nenhum desses herdeiros, não é? Será obrigado a pagar, senão
a cota, ou seja, a parte que corresponder ao seu quinhão hereditário, não é? Salvo se a obrigação for indivisível, mas todos os herdeiros reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores, não em relação ao credor, em relação aos outros devedores. Muito bem. Vamos, como diria Jack o Estripador, por partes. Então é o seguinte, né? Primeira coisa que suscita curiosidade ou que suscita, né, cria uma certa indagação na cabeça do aluno quando ele ouve ou quando ele lê esse artigo. Diz assim, mas herança é só coisa boa, né? Só se herda coisa boa. Não. A herança é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, se herda bem, né, ou bens, se herda direitos, que é direito em relação a um bem, né, e também se herda obrigações. Então, quer dizer que se o meu pai morrer devendo alguma coisa a alguém, eu seria herdeiro dessa dívida, é isso mesmo? É exatamente o que você entendeu. Ixi, então, imagine então se ele morrer e deixar só dívida. Eu vou ser obrigado a pagar dívida? Não. Por quê? Porque existe uma disposição no Código Civil que diz que as dívidas se transmitem por sucessão, ou seja, em razão da herança, até o montante da transmissão da parte positiva. Então, se você não herdar nada de positivo, a obrigação não vem para você também. No entanto, se você herdar o positivo, tiver bens e direitos, você herda junto às obrigações e os valores se equiparam. Se a dívida for correspondente ao valor do positivo que você herdar, você herdou zero. Você vai ficar com zero. Você vai obrigado a receber a parte positiva e a receber a parte negativa, né? Liquidá-las e não vai sobrar nada para você. A herança será equivalente a zero. Se você herda bens superiores ao valor da dívida, então você paga a dívida e o remanescente ficará com você na condição de herdeiro, ok? Portanto, né, se você analisar friamente, sem pegar aí, digamos, nenhuma paixão por essa circunstância de vinda da morte, você verá que, digamos, a herança não é outra coisa que não um balanço final, né? Um balanço final do patrimônio do morto. Um balanço que tem a parte de crédito, a parte positiva. Da parte positiva você extrai a negativa e o que sobrar, né, é o que representa efetivamente a herança líquida, o que você realmente herdará, né? Diria assim, mas eu vou ficar com a parte positiva e com a negativa. Ora, se você vai ficar com a positiva e a negativa e vai ter que cumprir a negativa, vai sobrar uma parte líquida só, ou seja, daquilo que você recebeu, uma parte será deduzida, será entregue ao devedor e será paga a obrigação. Então, ninguém herda, só a parte positiva. Se você fica com uma positiva, junto vem a negativa. Mas fulano morreu, só deixou parte positiva. Vamos rezar para ele, né, e acender milhões de velas, porque esse, na verdade, né, deixou uma herança no sentido literal da expressão, só coisa boa, né? Tá certo ou não? Mas não é o que acontece na prática. Normalmente, né, dificilmente antes de morrer, alguém conseguiu efetivamente, né, estabelecer então um equilíbrio efetivo patrimonial, né? Às vezes acontece o fenômeno de alguém morrer e deixar só dívida aí. Ainda bem que, se não deixar nada positivo, né,
as dívidas se extinguem. Mas se deixar, por exemplo, o valor equivalente, não é, àquilo que se deve, o herdeiro só vai ter dor de cabeça e gasto, na verdade, né? Porque ele vai receber a parte positiva e, ao mesmo tempo, dispor a negativa. Então, né, aquilo que poderia vir para si equivale a zero, né? Positivo, negativo na mesma intensidade, no mesmo montante, é igual a zero. Ou, como diriam os romanos, nihil, nada, não é? Então, essa é a ideia aí. Muito bem. Então, no caso da relação jurídica obrigacional, né, tendo na parte passiva, tendo no débito vários devedores, né, e sendo eles solidários, sendo esses devedores solidários, então o que acontece? Se porventura um dos devedores solidários vier a morrer, né, o que acontece efetivamente? Não vamos de novo entrar na paranoia da discussão, se extingue, se não extingue, se deixa para aqui, se faz aquilo. Vamos seguir o receituário. O que acontece agora? O credor pode irá fazer o que em relação aos devedores? Ele pode cobrar, digamos, vamos imaginar que sejam 3, né, de novo. Então, é o D, né, o E e o F, são devedores solidários, né? Então, morre o D e deixa, digamos, um herdeiro só, D'. Pronto, só um herdeiro para não confundir o negócio. D'. Ótimo. Então, agora, o credor resolve exercitar, resolve cobrar. Ele pode cobrar a dívida inteira do devedor E? Sim. Pode cobrar a dívida inteira do devedor F? Sim. Pode cobrar a dívida inteira de D', né? Depende. A famosa frase que os senhores não gostam. Em direito, tudo depende. Diriam os senhores, mas depende do quê? Vamos ler o artigo, que nós vamos descobrir o porquê. Então, D será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão. Então, quando é que D' poderá ser obrigado a pagar ao credor, digamos, nessa situação? O pai dele morreu, era solidário aos demais. O D, o E e o F eram devedores solidários. D morreu, deixou D'. Quanto é, melhor dizendo, que o credor pode cobrar de D'? Só 1/3 da obrigação total. Por que, diriam os senhores? Porque este é a parte da dívida que tocará a ele, e é assim mesmo, ele só poderá cobrar esse 1/3 se D, né, que morreu, tiver deixado parte positiva do patrimônio, senão a dívida se extingue. A dívida se extingue, né? Tá certo? Aí ele não será obrigado a pagar nada. Aí só os outros dois, E e F, é que vão ser obrigados a pagar, tá certo? Serão obrigados a pagar, ok? Essa é a ideia. E serão obrigados a pagar a dívida por inteiro. Tem mais essa, tá certo? Se porventura o credor exercitar a cobrança em relação a E, em relação a F, deixando o morto de lado e o seu herdeiro de lado, ele cobra a dívida por inteiro. Assim, e depois a discussão é entre E, F e o D', que é o herdeiro, né? O que a lei civil estabelece é o direito do credor em se voltar contra o herdeiro do devedor solidário falecido. Esta é a situação, tá certo? Agora, existe um outro depende. E se porventura, e se por um acaso, além da dívida ser solidária, passiva, ou seja, com vários credores, devedores no polo negativo da obrigação, ela for também indivisível, por exemplo, uma obrigação para cumprir num ato só,
Aí, lamentavelmente, né, ou felizmente, dependendo do enfoque que você possa dar, o credor poderá exigir de delinha a dívida por inteiro. Olha aqui, a situação muda dependendo dos fatos. Por isso, em direito, nós usamos bastante a expressão depende. Depende do quê? Depende das circunstâncias, depende dos fatos, depende de uma série de informações, não é? Então, imagine a seguinte situação. Vamos pegar um credor só. Vamos imaginar que, digamos, nós temos um credor X, né? Esse credor X é credor de uma obrigação, tendo como devedores, como eu já falei, D, E e F. Digamos que, vamos imaginar que X seja credor de D, E e F da importância de 30 mil reais. Tá certo? Ótimo. O devedor D morre e deixa o herdeiro D' lá. Então, nós temos agora o seguinte, uma situação em que o D morreu, ok? O credor X resolve cobrar a dívida. E, né, independentemente, né, da situação dos demais, de E e F, nota ou fica sabendo o credor que o D' recebeu uma herança poupuda, né? Então, ele vai onde tem. Ele vai lá e diz, não, vou cobrar a dívida por inteiro de D'. Ele dá uma olhada e diz, olha, a obrigação é solidária, passiva. Nós temos aqui como devedores solidários D, E e F, ok? Além de ser solidária, a obrigação é indivisível, porque ela foi combinada para ser paga num ato só. O D', né, ele, na verdade, herdou, digamos, teve uma boa herança, porque quando estabelecia a obrigação já conhecia D tinha um patrimônio considerável, um único filho, então D' herdou, tem uma herança poupuda, né, substancial. Então ele tem amplas condições de me pagar. Vou propor uma ação diretamente contra ele. Ele promove uma ação de cobrança contra a D', e D', como é normal e natural, vem lá e se defende, diz, olha, você não pode me cobrar a dívida inteira, afinal, ainda tem o E, tem o F, não é? Você teria que cobrar também do E e do F, porque eu não vou ficar com essa dívida inteira. Ao que o nosso credor X responde, esse problema, né, de responsabilidade, de trato obrigacional é interno, é entre vocês. Antes era entre o seu pai e entre E e F. Agora, como o seu pai morreu, né, então você ficou no lugar dele como herdeiro, certo? Como herdeiro, para não ficar uma cacofonia. Então, agora a discussão é entre você, herdeiro do seu pai D, E e F. Eu estou cobrando a dívida, você me paga a dívida e depois você se vira com E e com F, cobra deles a parte que lhes cabe no trato. Isso não é um problema meu. E o juiz vem e diz, realmente, X, você tem toda a razão do mundo, né? O seu argumento, o fundamento da sua, digamos, da sua tese é absolutamente correta, né? É isto mesmo, você tem toda a razão para agir como agiu e D', ou condeno a pagar a X a importância integral da dívida antes titulada pelo seu pai, D, por E e por F. Ficando, obviamente, D' com o direito de regresso, o direito de se voltar contra E e contra F para poder exercitar a cobrança da parte, ou do quinhão da dívida, ou da parte da dívida que cabe a eles, que representa a responsabilidade deles, né? Tá certo. Tudo isto para contemplar a parte final do artigo, porque, além da obrigação ser solidária, ela também é indivisível.
Então, está aí exatamente na parte final desse artigo, não é? Senão a cota que corresponder ao seu quinhão, e depois vem, salvo se a obrigação for indivisível, obrigação indivisível, mas todos, e essa parte última, mas todos reunidos, claro que aí, quando o artigo da lei fala todos reunidos são os herdeiros do falecido, quando existe, evidentemente, não é? No caso aqui do nosso exemplo, nós usamos um herdeiro só, mas o D podia ter deixado o D1 herdeiro, D2 um outro herdeiro. E aí, o que diz a parte final do artigo? Todos reunidos. Quem são os todos reunidos? Os herdeiros reunidos são solidários em relação aos demais devedores. E assim, para que serve isso? Perguntariam os senhores. Por que o legislador colocou isso aí nesse artigo? Para que serve? Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, ó. O X é o credor, D, E e F são devedores. Eles devem 30 mil reais, vou usar o exemplo. D morre, deixa D1 e D2. Se nós formos fazer, independente do artigo, se nós formos olhar a dívida, a que conclusão os senhores chegam? Quanto é que o D falecido participava na divisão da dívida? 1/3 dela. Quanto é em dinheiro que deveria, tinha a obrigação de pagar D? 10 mil reais, concorda não? D devia 10 mil, vivo. E, 10 mil, vivo. F, 10 mil, vivo. D morreu, deixou D1 e D2. Quanto é que D1 deve? 5. Quanto é que D2 deve? 5. D1 mais D2, quanto deve? 10. Que é exatamente a parte do falecido pai, tá certo? O pai devia 10, os herdeiros devem 10. Tá claro isso? A ação, né? O credor X, ao invés de acionar, né, os herdeiros de D, ele diz assim, não, D morreu, eu não vou acionar herdeiro de D nada, eu vou acionar o E. O E é um sujeito, agora vamos mudar o exemplo. O E é um devedor abastado, tem patrimônio, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo e tal, vou cobrar de E. E depois E que se vire com os outros, certo? E vai lá e cobra de E, e E paga, tá aqui, pagou. Aí chega para o F, diz F, e daí a parte que lhe cabia na dívida, eu paguei a dívida inteira, então 10 é meu, 10 é seu, 10 é do falecido D, ok? Então você me dá 10 aí. Você me dá 10, aí o F dá os 10 pro devedor, e aí está resolvido o problema. Aí falou, bom, agora eu preciso cobrar do D1 eu cobro 5, do D2 eu cobro 5, né? Aí, digamos, ele falando, caramba, só que tem uma coisa, o D2, ele mora lá no Japão. Vou mover uma ação de cobrança contra ele, eu estou enrolado, porque até essa carta de comunicação do processo chegar no Japão, ser cumprida, isso vai demorar uns 3, 4 anos. Eu queria resolver esse problema agora, né? Aí diz assim, puxa, como é que eu faço, hein? O D2 está lá no Japão, mas o D1 está aqui, né? E ele tem condições de pagar. Vou cobrar os 10 mil reais de D1 e cobra, ação de cobrança. Ele vai lá no D1, ele, vim cobrar aqui os 10 mil. O D1 falou, não, só te devo 5. A minha parte na herança é 5. Não, e a parte do seu irmão? A parte do meu irmão, você cobra dele lá no Japão. Não, entrou com ação, vou cobrar tudo de você. E vai cobrar de D1 quanto? 10 mil reais. Assim, mas não pode. Olha o que está escrito na parte final do artigo.
Mas, independente da divisibilidade, mas todos reunidos. Quem são esses todos reunidos? São os herdeiros. Mas todos os herdeiros reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. O E foi antes devedor dessa obrigação? Sim, ele foi condenado e pagou. Agora ele não é mais devedor. O F era devedor? Sim, agora não é mais, pagar a dívida. Ele, inclusive, já pagou a sua parte. E os herdeiros de D? São dois, D1 e D2. Eles são solidários em relação aos demais devedores. Quem são os demais devedores? E F. Então, E, ao pagar a dívida, né, tem o direito de exigir, teria o direito de exigir de D, se vivo estivesse, 10 mil. Como os herdeiros de D, D1 e D2 são solidários em relação aos demais, ou seja, em relação a E e a F, o E pode exigir só do D1 os 10 mil reais. Diria os senhores, e aí? O D1 se vire com o D2 que está lá no Japão para cobrar dele a parte que lhe cabe na dívida. Isso não é um problema de E, que agora se tornou credor, porque ele pagou a dívida inteira e se tornou credor da parte cabente aos demais. Vivos, né, vivo ou morto, não tem diferença nenhuma. Se quando vivo, né, um dos devedores devia aquele montante, morto, ele continua devendo aquele montante. Se transmite aos herdeiros e ele deixou bens, então ele cobra dos herdeiros. E os herdeiros se tornam solidários, não em relação ao credor, mas sim em relação aos demais devedores. Não fazer confusão com isso, hein? Diz assim, nesse caso aqui da solidariedade passiva, morrendo um dos devedores solidários, os seus herdeiros se tornam também devedores solidários. Não é isso que está escrito aí. Toma cuidado com esse negócio, não é? Solidariedade não se transmite, tem caráter pessoal, é personalíssimo, portanto, não é possível fazer essa interpretação, né? Então, o que acontece não é isto, o que acontece é que com a morte de um dos devedores solidários, sendo a obrigação, né, indivisível, se regula pela indivisibilidade. Se não for desta forma, né, sempre lembrando que, independente das circunstâncias, todos os herdeiros do devedor, antes solidário, agora não mais, que a dívida foi paga, se tornam, então, o quê? Solidários em relação aos demais devedores. O quê? Eles passam a ocupar exatamente o espaço, digamos assim, a dimensão jurídica ocupada antes pelo morto, sem alterar nada, sem acrescentar absolutamente nada, né? A morte nem acrescenta e nem tira nada de quem quer que seja, a não ser a vida. No aspecto patrimonial, não há interferência. Sugiro que os senhores, digamos, guardem aí, né, como marco divisório da nossa continuidade em termos do assunto, não é? O artigo 277. Então, na próxima aula, provavelmente, eu pergunte aos senhores onde foi que nós paramos, não é? Eu estou marcando aqui, mas às vezes acontece de algo acontecer e a marcação desaparecer e ficarmos perdidos. Então, na próxima aula, eu vou dizer aos senhores, vamos, né, continuar com o assunto da aula passada e os senhores me dirão, né, que é através do artigo 277. Ok? Uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Desculpe algum